Olá, tudo bem? Todos da disciplina Governança Corporativa, minhas felicitações. Estamos aqui na 15ª aula, última aula, que está sendo gravada, sendo em modo assíncrono, certo? Como combinamos. Finalizamos o modo síncrono semana passada, fizemos as atividades, todos foram muito bem sucedidos, como eu já falei na última aula. Hoje finalizaremos o conteúdo, certo? Então, hoje meu compromisso com vocês é finalizar o conteúdo referente a alguns instrumentos que as corporações podem utilizar nessa interface com o Estado. Estamos tratando aqui, desde 2 aulas passadas, acerca da regulação, né, da importância da regulação como conjunto de mecanismos, de instrumentos que foram criados a partir da década de 90 no nosso país, especificamente, mas que já existem em outros países, e que nós utilizamos para aprimorar essa interface com as corporações privadas e também as empresas as empresas públicas, mas que têm natureza privada, que existem na administração indireta do Estado. Tá ok? Então vou começar a projetar o meu slide aí. Qualquer dúvida vocês podem postar, certo? No próprio YouTube, tá ok? No próprio YouTube, e a gente vai transcorrendo conforme o combinado. Bom, estamos falando aqui da complexidade do ordenamento jurídico e o papel do Estado na regulação. Então o que nós temos é a regulação estatal da economia. Só retomando alguns pontos que nós vimos na aula passada, e essa regulação é fundamental nesse processo de interface. E nós demonstramos aqui para vocês este conceito que, no nosso entendimento, no meu entendimento, é o conceito que mais abrange essa concepção de regulação e sua relação com o Estado e com as corporações privadas, principalmente. Então, essa regulação econômica ela é constituída pelo conjunto de medidas legislativas, administrativas, convencionais, materiais ou econômicas, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva ou indutiva, percebam esse jogo de palavras, restritiva ou indutiva da autonomia empresarial. Então eu posso restringir, eu posso proibir algumas condutas, eu posso regulamentar algumas condutas, eu posso diminuir o escopo de atuação de uma corporação, como também eu posso adotar uma postura mais indutiva, no sentido de impulsionar, no sentido de incentivar, certo? Indutiva de quê? Da autonomia empresarial. Porque todos nós sabemos que o âmbito privado, pelo nosso ordenamento jurídico, ele tem uma certa autonomia. Porém, o Estado deve, em sua maior parte, agir de forma indutiva em relação a essa esfera autônoma privada. Determina, controla ou influencia o comportamento dos agentes econômicos, evitando que lese os interesses sociais definidos no marco da Constituição. Observe bem, interesses sociais. Eu acho que isso precisa ser muito bem colocado na nossa concepção de governança corporativa. Nós estávamos falando até aqui de responsabilidade social, ambiental, socioambiental. A classificação que for, é preciso colocar esse interesse social em destaque, evitando algo que lese os interesses sociais definidos no marco da Constituição e os orientando em direção socialmente desejável. Aqui é muito importante essa expressão socialmente desejáveis ou direções socialmente desejáveis, porque é isso que se almeja na governança corporativa pautada numa responsabilidade social e ambiental. Bom, nós sabemos que o nosso modelo veio dos Estados Unidos, certo? Que gerou modelos de agências reguladoras independentes, certo? Que buscavam justamente resolver as falhas e desequilíbrios do mercado. Não é? Desde 1887 nós temos agências reguladoras nos Estados Unidos, não é? E aí, esse processo, esse fenômeno chamado de agencificação se intensificou nos Estados Unidos, principalmente a partir de 1930. E todos nós sabemos o porquê disso, uma vez que nós tivemos em 1929 a quebra da Bolsa de Nova York. Então isso lançou dúvidas sobre o modelo liberal,
certo? Econômico, liberal, então gerou a necessidade de se regular mais o mercado, sem dúvida alguma, certo? E as agências independentes foram um instrumento, né, gerado, fortalecidos, né, para interferir na economia efetivamente. Né? Então as agências foram se multiplicando nos Estados Unidos, são considerados o próprio direito administrativo norte-americano, certo? E a tentativa sempre foi de equilibrar os interesses de quem oferta e de quem demanda serviços, não é? De normatizar essa relação entre o fornecedor e o consumidor, certo? E isso ficou delineado claríssimo na jurisprudência norte-americana, principalmente em relação a algumas características que foram absorvidas no nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, o distanciamento dos interesses do Poder Executivo, o funcionamento, observando-se critérios estritamente técnicos, corpo técnico especializado e revestido de garantias contra a ingerência de poder, e poderes normativos com reservas para o controle judicial. Portanto, a gente está de frente a um órgão, certo, que é administrativo por essência, certo? E por ser administrativo, ele pode ser questionado judicialmente, porém ele é independente administrativamente, certo? Em virtude da sua força dada pela lei, que foi a geradora desse modelo, certo? Sua autonomia funcional, certo? Sua autonomia financeira. Então, todas essas características nós aqui no Brasil absorvemos, certo? Então, o direito americano enfrentou a questão das agências terem atribuições administrativas por serem inseridas ou estarem alocadas no poder executivo, certo? Mas também ter um alto poder normativo, tá certo? E também ter uma característica de composição de conflitos, a ponto de alguns defenderem que se trataria de um quarto poder em virtude da sua grande força, principalmente sua força normativa. No entanto, tendo em conta que as agências nos Estados Unidos efetivamente executam o direito administrativo, e as políticas públicas, elas estão à frente desse direito administrativo e das políticas públicas, firmou-se em entendimento que elas compõem o poder executivo unitário, tá certo? O poder executivo visando a estabilidade e demais objetivos das agências, o presidente não é livre na nomeação, sujeitando-se à aprovação do legislativo. Então, esse duplo grau de aceitação do indicado, nem na exoneração dos dirigentes das agências independentes, condicionando-se às justas causas enumeradas na lei. Então, são mandatos bastante seguros nesse aspecto. Agora, no caso de países como a França, que também influenciou no nosso modelo, as agências reguladoras surgiram efetivamente por causa de um processo de contenção de despesa, de diminuição do Estado, de venda de suas estatais. Então, o start desse processo de agencificação no Brasil é muito semelhante ao modelo francês e diferente do modelo americano, porque no caso do modelo norte-americano nós tivemos o surgimento das agências e o processo de agencificação para conter as falhas de mercado e não propriamente para diminuir o Estado, certo? Nesse modelo francês, a organização administrativa francesa é do tipo napoleônica, centralizadora, certo? Então, a França teve maior resistência em relação às agências independentes. Tanto é verdade que as agências francesas não têm autonomia jurídica, não têm personalidade jurídica própria. Então, o processo de estabelecimento das agências ocorreu de forma bem mais tardia na França, se comparado aos Estados Unidos, apontando-se como a primeira autorité administrative indépendante, a Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, a Comissão Nacional de Informática e Liberdade, a CNIL, né, a CNIL. Essa agência foi criada em 1978, não é? 78. Agora veja que a constituição dessas agências francesas são diferentes, certo? Cumpre notar uma característica francesa: as agências independentes não têm personalidade jurídica própria. Isso é muito diferente da nossa, porque a nossa assumiu essa característica norte-americana. Os dirigentes das agências administrativas são nomeados por prazo determinado em caráter irrevogável. Aí, em contrapartida, mesmo não tendo autonomia jurídica, possui essa segurança dos diretores, né? Então, dos dirigentes. O sistema francês aceita os poderes atípicos das autoridades independentes, tá certo? Aceita, embora não conceda personalidade jurídica própria, o que limita
o poder na prática dessas agências em relação ao poder normativo entende-se que pode ser exercido desde que não inove no sistema jurídico, ou seja, deve ser exercido dentro do contorno da lei. Então, assim, essa característica é muito semelhante à nossa, uma vez que as agências precisam trabalhar normativamente de acordo com o que é predeterminado e está predeterminado na Constituição Federal. Não pode criar novas normas que destoem da Constituição ou de normas existentes, ou mesmo do papel normativo de estados, de municípios e da própria União. Então tem que ter cuidado para não extrapolar os seus limites dentro da legalidade. A administração central pode, inclusive, editar regulamentos na área de competência da autoridade independente que a vincula, né? Houve uma primeira fase uma chamada primeira fase regulatória no processo de agencificação brasileiro, que começa lá no governo Fernando Collor de Mello, continua com Itamar Franco e se consolida, né, e aumenta essa velocidade de agencificação no governo Fernando Henrique Cardoso, não é? Então, o governo Fernando Henrique Cardoso lança o Plano Real e começa um plano de desestatização e criação de agências reguladoras. Não é? Então vivenciamos um momento de aumento dessas agências. O Brasil e outros países em desenvolvimento passam a sofrer pressão no sentido de criar mecanismos independentes de regulação de determinados setores à medida que os privatizam. Então, o modus operandi, o start daqui do Brasil foi justamente privatizou, é preciso uma regulação competente, técnica, que ocupe esse espaço deixado por essas empresas estatais. Então, entende-se que o processo brasileiro de agencificação pode ser caracterizado por uma difusão sem convergência ou convergência divergente, na medida em que, de fato, o Brasil experimentou uma explosão de agências reguladoras, mas que foram modeladas de acordo com as necessidades locais e especificidades do contexto nacional. Isso não quer dizer que os princípios mais gerais não foram efetivamente copiados e herdados do sistema norte-americano e francês. Tá ok? Então, esse processo de agencificação surge num contexto de reforma do Estado, mediado pela busca da eficiência da administração, diminuição do Estado. Uma questão fiscal estava em jogo. A agência passa a ser encarada como um modelo organizacional que poderia viabilizar essa eficiência. Então, a agência era o móvel, o substitutivo para algumas empresas e o braço estatal que iria estimular essa eficiência das corporações. Faz parte de um movimento de separação entre política e administração, onde se busca um administrador técnico. A decisão política não está com as agências, a decisão política está com o gestor-chefe e não com a agência. A agência tem uma decisão técnica. Ela atua numa determinada área, mas atua de forma muito técnica, como eu já falava para vocês recentemente. Se é para a política de administração, tomada de decisão e execução, certo? Então, a agência, ela toma algumas decisões, porém ela executa o que está na norma, estabelece regulamentações dentro da legalidade. Tá, ok? Por que criar uma agência independente? Né? Porque se precisa de uma especialização de funções, não é? Tornando a organização mais profissionalizada. A agência ajuda nesse processo. Motivação dos funcionários, uma vez que esses novos órgãos apresentam uma identidade mais clara, uma especialização mais clara, né? Um escopo mais claro de atuação, o suposto distanciamento de intervenções políticas e o potencial incentivo que isso pode fornecer aos gestores. Então, as agências não podem sofrer ingerência política, então isso trazia um estímulo novo, tá certo? Então, maior flexibilidade na seleção, treinamento e promoção no funcionalismo público, tá certo? Porque você tem um funcionalismo que precisa ser mais treinado, mais específico, mais preparado, maior transparência desses órgãos e, com isso, da própria ação governamental, a capacidade de órgãos mais especializados em aproximar-se de seus clientes, os cidadãos, ao facilitar a identificação dos responsáveis pelo acompanhamento de determinado serviço. Por que criar uma agência independente? Principalmente para a redução dos custos de tomada de decisão, a necessidade de assegurar a credibilidade dos compromissos, porque aí você tem como direcionar a atuação do Estado para um determinado setor. Você não fica com aquela clínica geral, você tem como demandar isso
para cada setor. Então, aqui é o setor de telefonia, aqui é o setor de vigilância sanitária, aqui é o setor de plano de saúde, aqui é o setor de água e saneamento e assim por diante, né? Trata-se de um processo avançado de descentralização das responsabilidades estatais. E na prática é isso. Então, quando eu agencifico, eu crio agências reguladoras, eu estou descentralizando as responsabilidades estatais com a intenção, com a finalidade de tornar esse processo mais eficiente. Então, esse gráfico traz justamente esse processo de criação de agências reguladoras a partir de 96 até 2010. Veja que nós tivemos o pico aí entre 96 e 2001, por aí, entre agências estaduais, federais e municipais. Depois foi diminuindo a quantidade de criações, né, porque você já tinha toda uma estrutura montada. Isso acompanhou o processo de privatização no Brasil, que teve seu pico aí na década de 90, diminuindo ao longo, certo, de 96 até 2005. Isso inclui também não só as privatizações totais de porteira fechada, como aquelas concessões onde o Estado transfere a responsabilidade de fornecer o serviço para uma entidade privada. Bom, aproveitando essa questão da interferência do Estado, certo? Do Estado em relação à economia e, consequentemente, nas corporações, como se dá essa intervenção de fato, né? De fato e normativamente, né? Principalmente no âmbito normativo, certo? Tomo água, bastante água. Mais uma vez, se tiver dúvida, coloca no chat aí do YouTube, me manda também que eu respondo, tá certo? Então, a função reguladora é justamente essa interface de intervenção do Estado, certo? Eu coloco aí a interrogação, intervenção do Estado ou a atuação do Estado? É verdadeiramente uma intervenção ou uma atuação do Estado? Porque a expressão intervenção ela é muito dura, né? Ela passa essa mensagem de violência, né? Vou intervir, né? Vou interferir efetivamente. E já a atuação não, é um significado mais soft, mais leve, não é? Então, a reguladora, a função reguladora, ou a função ou a atuação reguladora, ela tem justamente essa intencionalidade, certo? De tentar atuar ou de intervir em alguns momentos. Vamos ver. O artigo 174 da Constituição fala o seguinte: compete ao Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercer, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Veja, são essas três funções do Estado frente à atividade econômica. Eu estou falando frente às corporações, por conseguinte. Certo? Eu posso fiscalizar, eu posso incentivar, eu posso planejar. Essas duas atividades estatais finais são muito importantes, até para evitar uma punição numa futura fiscalização. Eu preciso planejar, eu preciso incentivar, eu preciso dar a infraestrutura, dotar, né, todo o território de condições para receber essas corporações. A função reguladora está expressamente prevista na Constituição como prerrogativa do Estado, destinada a suprir as chamadas falhas do mercado. Essa função reguladora, de forma geral, ela está para suprir, para resolver essas falhas de mercado efetivamente. Então, uma ordem econômica tutelada pelo direito. Na verdade, essa ordem econômica que nós falamos, que nós tanto propagamos, composta por instituições financeiras, por corporações, ela é algo ao mesmo tempo abstrato e concreto, porque eu posso, sem dúvida alguma, na medida do possível, certo? De acordo com cada situação, normatizar, regular, tutelar, certo? Pelo direito. Não falo tudo, porque tem uma parte abstrata da economia que essa normatização tem pouca atuação, não é? Você tem outros fatores que influenciam, né? E, enfim, não deixa entrar muito essa normatividade do direito. Então, você tem um Estado que busca produzir o direito e um direito focado, se for um direito focado no incentivo da atividade econômica, certo? Uma produção de um direito focado no liberalismo,
um Estado que busca segurança ao proteger o direito de propriedade. Então, de um lado, você tem a face econômica, então, o direito para proteger os interesses dessas atividades econômicas e um direito para assegurar o direito de propriedade, efetivamente. Então, o direito não deve ser apenas legitimador do poder, mas implementador de políticas públicas. Assim, particularmente, que vejo o direito e mais a possibilidade de interface do direito com a ciência da administração, certo? O direito vai buscar ajudar, auxiliar na implementação de políticas públicas, por conseguinte. As imperfeições do liberalismo associadas à incapacidade de autorregulação dos mercados conduziram à atribuição de nova função ao Estado. Então, o Estado precisa regular efetivamente. Essa seria essa nova função. O direito tem como missão regular uma ordem que se aperfeiçoa, que é dinâmica, certo? Que evolui, né? E muitas vezes à frente dessa ordem normativa. Lá no artigo 219 da Constituição, nós temos que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país nos termos de lei federal. Então, posso aplicar este artigo em muitos setores da vida nacional. Por exemplo, a inovação, certo? A inovação está dentro desse patrimônio nacional, porque o patrimônio nacional, na concepção do legislador constituinte, quando redigiu o artigo 219, é dizer que o mercado interno é extremamente relevante, né? A tal ponto que foi alçada a categoria de patrimônio nacional, devendo ser incentivado. Né? Para quê? Para viabilizar o desenvolvimento. Mas não é qualquer desenvolvimento, é o desenvolvimento cultural e socioeconômico. Não é um desenvolvimento focado apenas em crescimento, mas pensando no bem-estar da população. Certo? Então é bem mais amplo, é bem mais audacioso e a autonomia tecnológica do país, que virá através do investimento em ciência, tecnologia e inovação, sem dúvida alguma. Né? Na verdade, o neoliberalismo não consegue desestatizar a economia. Esse é o ponto. Porque, veja, qual foi a promessa? Vamos desregulamentar, diminuir o Estado, só que não acontece dessa forma como os neoliberais pensavam. Porque é preciso criar outras estruturas, porque o mercado por si só ele não se autorregula. Portanto, toda atuação estatal é expressão de um ato de intervenção em pequena, média ou grande medida. Eu posso ter uma pequena intervenção, uma média intervenção, uma grande intervenção. Então, o grau, a dosagem dessa intervenção vai depender do estilo do governante, né? Do programa de governo, dos projetos que estão sendo engendrados, do programa de governo, do governo de plantão. Tá, ok? Então, nós temos aí a intervenção como sendo a ação em área de outrem. Quando eu digo que vou intervir na economia, eu vou interferir numa área que não é minha. Não é minha atuação efetivamente. Então, intervenção do Estado, atuação em área de titularidade do setor privado. Eu vou intervir na seara do privado, efetivamente. A atuação indireta do Estado pode se dar pela normatização, através da expedição, da elaboração de normas, ou pela regulação da economia, ou como prefere Roberto Grau, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, pela intervenção por indução e pela intervenção por direção. Então, posso induzir e não precisar participar diretamente da economia, e eu posso intervir por direção quando eu participo enquanto empresa pública, empresa estatal. Então, estou interferindo, estou intervindo. No caso da Petrobras, então, monopólio, estou interferindo no setor privado, sem dúvida alguma. A normatização apresenta-se como a produção de normas pelo devido processo legal de transformação da economia, com o objetivo de instrumentalizar a realização das políticas econômicas adotadas pela Constituição. Então, essa é a intenção da regulação, é de buscar a efetividade, certo, de uma política pública, seja na seara social, na seara econômica, socioeconômica. Definitivamente, a regulação é a forma de atuação estatal
mais coerente com a constitucionalidade democrática e que mais se coaduna com os princípios da subsidiariedade e eficiência. A regulação pode se dar por meio de fiscalização, incentivo e planejamento do Estado no domínio econômico. Muito importante dizer isso. Né? A regulação é a forma de atuação estatal mais coerente com a constitucionalidade democrática. Então, a regulação pode, em algum momento, interferir de forma mais dura, mais pesada, de forma média e de forma menos e pouco pesada, pouco incisiva. Mas atuará no setor da fiscalização, incentivando, planejando, certo? É muito importante isso, nós sabermos, porque esse é o limite, certo, que existe em relação à atuação frente às corporações. Então, o artigo 173, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Veja, o Constituinte deixou claro que a atuação do Estado na economia ela é excepcionalíssima. Veja, só acontece em dois casos, certo? Quando houver necessidade aos imperativos da segurança nacional, para resolver algum problema de segurança nacional, ou quando for de relevante interesse coletivo. Só num caso ou no outro, ou nos dois. Fora disso, não pode. Aí é proibitivo. Artigo 174, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá na forma da lei as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante, olha só, o planejamento é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. O setor privado não tem a obrigação de seguir o planejamento estabelecido pelo Estado, mas é determinante para o setor público, inclusive para as empresas públicas em algum momento, tá certo? É preciso a gente ter isso em mente, esse paradigma. Então a intervenção pode ser por absorção ou participação, direção, indução. Ficou desformatado aí, mas dá para entender. Então a intervenção pode ser por absorção ou participação, certo? O Estado de algum modo participa, ajuda, auxilia, por direção, quando ele atua diretamente, por indução, quando ele, de certo modo, gera os incentivos para que a iniciativa privada atue efetivamente. Portanto, planejamento não considero como intervenção. Não é intervenção. O planejamento é soft, é tranquilo, é leve, certo? Então, o planejamento econômico, por sua vez, é o mais abrangente dos institutos de regulação da economia pelo Estado. Por exemplo, estabelecimento de tarifas, de aumentos, isso é planejamento econômico. É preciso que haja um estudo claro. Por exemplo, o Conselho de Administração de Defesa Econômica, o CAD, certo? Tem que verificar como está o mercado, se há domínio de mercado por alguma empresa, certo? Observar as fusões que estão sendo propostas e se isso traz prejuízo aos consumidores, domínio de mercado, por exemplo. A atuação do Estado no domínio econômico pode se dar de diversas formas, sempre com fins de implementar a política econômica juridicamente adotada, certo? Política econômica juridicamente adotada é aquela que está prevista na Constituição Federal, por exemplo. Então, algumas modalidades de atuação no domínio econômico. Primeiro, monopólio. Posso ter um monopólio? Só eu atuo, o Estado controla, certo? O fornecimento, a produção de um determinado serviço ou produto, repressão ao abuso do poder econômico, também uma forma de atuar no domínio econômico, certo? Proteger os consumidores e outras empresas, outras corporações do abuso de poder econômico, porque sim, esse abuso de poder econômico pode atingir outros empreendimentos, não só os consumidores. Controle de abastecimento, o Estado precisa acompanhar isso. Né? Veja o caso dos combustíveis, né? Fala-se em importação de diesel da Rússia para tentar diminuir os preços. Então, alguma forma, então, o Estado tem que acompanhar esses estoques, certo? E o abastecimento de produtos. Tabelamento de preços, que foi uma decisão tomada no Brasil do passado, lá atrás, até o governo Sarney, que havia o tabelamento de preços em virtude da inflação galopante. E viu-se que foi uma solução que não deu muito certo, não trouxe muitos louros para o Brasil. Criação de empresas estatais também é uma forma mais incisiva de atuar no domínio econômico.
Então, no caso do monopólio, há o controle pleno de determinada atividade econômica. É proibido na iniciativa privada, não pode monopólio, e permitido o monopólio estatal com restrições, conforme o interesse da coletividade e a estratégia frente à segurança nacional. Portanto, o monopólio privado busca a maximização dos lucros e os interesses privados. Isso é claro, certo? Isso se choca com a proteção do interesse público, certo? Ah, é ingenuidade pensar que o setor privado ele visa exclusivamente a proteção do interesse público. Claro que não, certo? As corporações visam a maximização dos lucros e interesses privados, produzindo bons produtos, bons serviços, mas maximizando os lucros e até mesmo diminuindo a qualidade desse serviço e desses produtos. Veja o caso atualmente com a inflação, com a diminuição de embalagem, diminuição da qualidade de produtos, a criação de produtos alternativos, né? Até levando o consumidor a se enganar referente ao que está levando, né? Agora, existem as formas de reprimir esse abuso do poder econômico. Por exemplo, no artigo 173, parágrafo 4º, a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência, tá certo? E ao aumento arbitrário dos lucros. Então nós temos a possibilidade de trust, de cartel, de dumping. Então separei aqui no quadro o que é trust, o que são cartéis, o que é dumping. O trust corresponde à fusão ou união entre duas empresas de um mesmo ramo ou de áreas diferentes da economia, constituindo uma única companhia ou um grupo de associados de maior porte. Essa forma de monopólio é muito utilizada por grandes empresas, certo? Que se veem ameaçadas pelo crescimento de pequenas concorrentes em face de rápido crescimento, mas também pode envolver empresas de porte maior. Essas empresas crescem, aliás, são pequenas, se juntam no mesmo ramo, em ramo diferente, e formam uma maior. Cartéis são uniões secretas ou não oficialmente divulgadas entre empresas concorrentes para ajustar o preço de suas mercadorias de modo a manter o interesse e evitar a perda de lucros em razão da disputa de mercado. Trata-se de uma prática considerada ilegal, criminosa, no contexto legislativo de praticamente todos os países existentes, embora seja amplamente praticada. Então, falou-se durante muito tempo no Brasil sobre cartéis de combustíveis, donos de postos que combinavam preços, né? Isso é uma atitude criminosa e só vai ser provada se você realmente quebrar o sigilo telefônico, telemático, né? Os e-mails, porque é uma atitude que é combinada. Através de reuniões, ligações, e-mails, comunicações via WhatsApp, né? O dumping é uma prática comercial que consiste em uma ou mais empresas de um país venderem seus produtos, mercadorias ou serviços por preços extraordinariamente abaixo de seu valor justo para outro país, preço que geralmente se considera menor do que se cobra pelo produto dentro do país exportador, por um tempo visando prejudicar e eliminar os fabricantes de produtos similares concorrentes no local, passando então a dominar o mercado impondo preços altos. Então a empresa estrangeira vem com um produto bem mais barato, não dá para competir, as empresas dentro do Brasil fecham do mesmo ramo, não conseguem competir, não conseguem, e vão acabar fechando. A partir daí, essas empresas estrangeiras passam a aumentar o preço, porque elas estão sozinhas no mercado. Porque as outras empresas foram expulsas mesmo, foram mortas por essa ação criminosa também do dumping. Agora, você pode ter o controle de abastecimento, conjunto de medidas destinadas a manter no mercado consumidor matéria-prima, produtos ou serviços em quantidade necessárias às exigências de seu consumo. Veja o caso aí da pandemia, né, que trouxe também desabastecimento em virtude da logística de transporte, a nossa grande dependência da China, né, ficou bastante explícita com essa pandemia, não é? E a gente vendo, mesmo depois do ápice dessa pandemia, a gente na dependência de produtos, né, produtos de informática da China e outros produtos que são produzidos lá na China, e a dificuldade de logística, de distribuição por todo o nosso país e por todo o globo, né, todo o planeta, mostrou que essa total dependência ou quase total dependência da China, ela não é boa. Ela não é boa. Nós temos que diversificar mais no planeta a produção, por exemplo, microchips, né, é fundamental a produção desses microchips em outros países, inclusive no Brasil, que tem total capacidade para isso, certo?
Então, tabelamento de preço é a uniformização de preço da iniciativa privada estabelecida pelo Estado. Isso não se faz mais no Brasil. Desde o governo de Sarney, que não se faz mais no Brasil, viu-se que é uma alternativa mais complexa, né? Muito mais difícil, que gera desconfiança em relação ao mercado internacional. Então, a criação de empresas estatais é outra possibilidade, né? Está lá no artigo 173, mas existe só duas possibilidades, no caso de imperativos da segurança nacional de relevante interesse coletivo, o que restringe bastante esse processo. A política tributária também é uma forma de regulação, certo? Aumentar, diminuir tributos, diminuir o IPI, o IOF, né? Imposto de exportação, né? Você vai diminuindo ou aumentando, conforme o seu interesse de mercado, ou zerando essas alíquotas internamente no Brasil ou em mercados comuns, como por exemplo no Mercosul. Princípios da ordem econômica que atuam nesse processo. O princípio da soberania estatal. Né? Nós estamos falando de soberania aqui. Né? Preservar a indústria brasileira, preservar a economia brasileira, nada mais é do que proteção da soberania estatal. Nós não estamos aqui empunhando armas de forma alguma, certo? Se eu tenho armas, eu estou falando de guerra. Agora aqui eu estou falando de outro tipo de arma e outro tipo de guerra, não é? Que eu não preciso usar armas, né? Todo belicismo. Eu preciso ter um tom de competição econômica e ter condições para essa competição efetiva e ter instrumentos para isso. Proteção da propriedade privada é muito importante e a preservação da livre concorrência. É essencial gerar concorrência, que isso também proporciona a defesa do consumidor que deve ser protegida. E nesse contexto, a defesa do meio ambiente é um objetivo fundamental, principalmente nos dias atuais. E no contexto da gestão e governança corporativa, isso é essencial, é central hoje. Buscando finalidades sociais, a redução das desigualdades sociais, a busca pelo pleno emprego, o tratamento favorecido para empresas de pequeno porte, né? As MPS, as micro pequenas empresas, a gente precisa cuidar delas, principalmente no Brasil, que vive um contexto em que as micro pequenas empresas são grandes geradoras de emprego no Brasil. Né? Portanto, nós temos um Estado regulador, que é aquele que, através de regime interventivo, se incumbe de estabelecer as regras disciplinadoras da ordem econômica, com o objetivo de ajustá-la aos ditames da justiça social. Veja, mais uma vez, a ligação dos interesses econômicos com a produção de efeitos positivos de justiça social. Importante, e agora pontuando, né, para fechar esse tópico, dizendo que essa palavra intervenção não ganha um cunho pejorativo aqui. Ela ganha um cunho soft em alguns momentos e pode ser mais forte em outros. Isso vai depender bastante do contexto. Vai depender bastante do contexto. Portanto, nós temos essa figura que está na tela. Um Estado regulador que pode possuir intervenção direta, mas ele incentiva, ele planeja, ele fiscaliza. Isso é um ciclo. Isso é um ciclo em que eu tenho que equilibrar todas essas facetas, dessas dimensões, eu preciso equilibrá-las, tá certo? Regulação pode ser definido como controle contínuo e focado, exercido por uma agência pública sobre atividades consideradas importantes para uma comunidade, atividades estratégicas. Pode incluir também toda a influência estatal deliberada, como a taxação, subsídios e quaisquer formas de controle ou influência social. Toda influência estatal deliberada, como a taxação, subsídios e quaisquer formas de controle ou influência social. Sempre com foco também nos interesses sociais. Tipos de regulação. Posso ter uma regulação econômica que facilita, limita ou intensifica os mercados pela correção das imperfeições de entrada e lidar com preço, confiabilidade do serviço, entrada e saída do mercado e investimentos na infraestrutura. Uma regulação social em que se intervém na provisão dos bens públicos e na proteção do interesse público, define padrões para a saúde, segurança e meio ambiente e os mecanismos de oferta desses bens. Regulamentação administrativa diz respeito à intervenção nos procedimentos administrativos e burocráticos e aos procedimentos administrativos adotados pelo poder público em sua relação com os administrados. Poder regulamentar, portanto. Quais são os modelos?
Nós temos o modelo americano, que nós vimos, né? E nós temos o modelo europeu, né? Nós vimos no slide passado. Principais problemas do Brasil. Eu elenquei alguns aqui. Podem ter outros que vocês podem adicionar a esse rol, mas o que eu pensei e pude localizar, certo, na literatura é a precariedade de instrumentos utilizados de forma incompleta e até improvisada, diversidade e heterogeneidade do marco legal, né? Profusão de leis, de regulamentos, isso pode prejudicar, riscos de captura pelos agentes de mercado, então o poder econômico ainda tem grande preponderância em relação ao poder estatal nesse processo de regulação, isso prejudica e pode gerar essa captura. É justamente a influência a tal ponto que você anula a regulação porque o poder econômico é muito forte e prejudica a livre regulação. Então, insuficiente nível de qualidade da regulação do governo federal, a absorção das atividades de formulação de políticas pelas agências, omissão dos ministérios, esvaziamento dos ministérios, né, isso é importante, isso acontece, exercício de poder concedente, estrutura incompleta, inadequação dos quadros de pessoal das agências e dos ministérios, a técnica é fundamental, os servidores são indispensáveis, falta de cooperação entre órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e as agências, falta de transparência, né, prestação de contas ao Legislativo, ao Executivo, insuficiência de instrumentos de controle social e de gestão, a participação da população, né? Então, eu preciso pensar numa reforma do papel das agências, não é? Exigência de revisão da legislação, né? Atualização da nossa legislação, prioridade da revisão mediante a reformulação do papel e da organização institucional das agências e dos marcos regulatórios setoriais em várias áreas como energia, saneamento e transportes, elaboração do projeto da nova Lei Geral das Agências Reguladoras, FUCRAL, né? Debate público através da imprensa, seminários, consulta pública. Falta muito debate ainda no Brasil, é preciso debater, né? Socializar essas informações. Reforma do marco legal das agências no Brasil, instituições regulatórias no Brasil, construção histórica em alto nível de fragmentação e complexidade, uma característica do nosso ordenamento jurídico. Nós temos aí algumas agências importantes, né, como a ANEEL, a Anatel, a ANP, a ANA, a Anvisa, a ANS, a NTT, a ANTAC, a Ancine, a ANAC. Heterogeneidade conceitual e de formatos institucionais, não há uma padronização, isomorfismo imperfeito com experiências internacionais e nacionais, essa tentativa de trazer modelos estrangeiros, né? A gente precisa ter equilíbrio e, ao mesmo tempo, fazer as adaptações mais corretas, né? E diversas autarquias e órgãos da administração direta com competências regulatórias. Por exemplo, Banco Central do Brasil, que recentemente recebeu sua autonomia, né? É uma autarquia ministerial, né? Secretaria da Receita Federal do Brasil, né? Administração direta, Ministério do Trabalho e Emprego, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, Superintendência de Seguros Privados, Departamento Nacional de Produção Mineral, Instituto Nacional do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Ministério do Turismo, Instituto Nacional de Metrologia, Serviço Florestal Brasileiro, Ministério do Meio Ambiente, não é? São órgãos, são autarquias, né, que têm função regulatória. Necessidades. Precisamos buscar análise e avaliação do papel das agências reguladoras no atual arranjo institucional brasileiro. Agências autônomas são necessárias para regular e fiscalizar falhas de mercado, então preciso conservar essa estatalidade regulatória, certo? Buscando principalmente verificar o fluxo de investimentos privados, expansão dos serviços públicos com qualidade, né, a preço justo. Governo, ministérios, conselhos devem formular as políticas públicas setoriais e as agências regulam e fiscalizam os mercados regulados. Ampliar mecanismos de controle social e prestação de contas das agências, dotar as agências de quadros próprios de pessoal. Portanto, a criação de agências reguladoras não é sinônimo do processo de privatização. Ah, eu crio a agência porque eu privatizei.
eu privatizo porque eu criei a agência. Não, privatização é um processo, agencificação é outro processo. Só que, claro, com o processo de privatização, isso se torna premente a criação de agências reguladoras. Independência frente ao executivo é essencial, é basilar, e tem tripla regulação: regulação dos monopólios, regulação para a competição e regulação social. São essas três regulações que devem conviver, né, com as corporações, sem dúvida alguma. Algumas características comuns, né? Exerce função regulatória sobre determinado setor da atividade econômica ou concernentes a determinadas relações jurídicas decorrentes das atividades econômicas em geral, razoável autonomia perante o poder executivo, né? Amplo poder normativo, submetem-se aos controles judicial e parlamentar pleno. Então, são os dois setores que podem, de certo modo, interferir na agência, através do controle judicial provocado por alguém, né, e o parlamento, né, com a mudança legislativa. Tem independência com a estabilidade dos dirigentes, com a autonomia de gestão, com a geração de fontes próprias de recursos, de receita, não subordinação hierárquica a qualquer instância de governo, inexistência de instâncias ou instância revisora hierárquica de seus atos, ressalvada a revisão judicial. Então não há outra instância que vá revisar as decisões das agências, eu preciso recorrer ao judiciário. Indicação dos dirigentes pautada em critérios técnicos, essencialmente, com nomeação envolvendo mais de um poder. Não é admissível recurso fora da esfera da agência reguladora, a não ser que seja previsto em lei. Risco de captura é concreto, né? A possibilidade de corrupção nessa relação com as corporações, contaminação de interesse, insuficiência de meios, gera precarização no desenvolvimento do trabalho. O poder político pode passar a ser um agente político partidário dos governantes. A agência reguladora ser utilizada como ferramenta de governo. Então é preciso ter força, não é? Força e independência para evitar tudo isso. Então, há um controle da regulação através da gestão, de atividades fins, do controle judicial em si. Agora, é importante refletir sobre a autonomia das agências. O setor regulado está transcorrendo corretamente, há uma tomada de decisão independente, há instrumentos de decisão, há nível de participação, há controle e há accountability, transparência, essencialmente, que é fundamental nesse processo. Portanto, é bom lembrar que toda agência reguladora é uma autarquia. No caso do Brasil, é uma autarquia de natureza especial, tem mais prerrogativas. Natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais disposições constantes desta lei ou de leis específicas voltadas à sua implementação. A Lei 13.848 de 2013. Então, isso é importante nós sabermos e pensarmos, não é, nesse sentido, nessa direção. Então vamos continuar. Finalizando o nosso semestre, né, a gente finaliza com esse tópico. Recentemente nós tivemos a elaboração, né, e a edição de uma lei, a Lei 14.119 de 2021, que estabeleceu a Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, né? Essa política ela é fundamental nessa propositura de uma governança corporativa, não é, socioambiental. Ela é essencial, ela abre espaço para atuação e incentivo dessas corporações para adotar efetivamente uma governança corporativa socioambiental de fato, né? E não só para inglês ver. Então tem alguns conceitos fundamentais que essa política traz que vão ser úteis nesse processo de governança corporativa. A definição de ecossistema, dizendo que é um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais, de micro-organismos e o seu meio inorgânico que interagem como uma unidade funcional. Não é? Os serviços ecossistêmicos, que são benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais. Veja que os serviços ecossistêmicos é o núcleo dessa política nacional de pagamento por serviços ecossistêmicos, né? Então, os ecossistemas em si fornecem serviços à sociedade,
né? E a sociedade dentro dela estão as corporações. As corporações estão dentro da sociedade, são atores da sociedade, como nós vimos ao longo dessa disciplina, certo? Então, as corporações podem sim e são beneficiários e geram lucro a partir desses serviços ecossistêmicos, né? Então, isso é fundamental nós pensarmos, isso estrutura essa política. E aí, os serviços ambientais, que são atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos. E aí, veja, os ecossistemas, por sua vez, produzem serviços, né? Produzem serviços, né? Aqui, os serviços ecossistêmicos, e eu posso ter os serviços ambientais, que aí sim eu posso devolver ao meio ambiente o que eu recebo. São atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos. A intenção é que haja uma via de mão dupla. Essa é a intencionalidade dessa política nacional de pagamento por serviços ecossistêmicos. Pagamento por serviços ambientais. Se eu faço um serviço que cuida dos ecossistemas. Né? Transação de natureza voluntária, mediante a qual um pagador de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços, desses recursos, né, desses serviços, recursos financeiros ou outra forma de remuneração, certo? Nas condições acertadas, respeitadas as disposições legais e regulamentares pertinentes. Portanto, veja, um aspecto importante em relação ao pagamento por serviços ambientais é essa voluntariedade. Não é uma obrigação. É importante dizer isso, porque ainda não evoluímos para esse processo de obrigatoriedade. Embora eu tenha dito na aula passada que nós devemos futuramente passar por isso, né? Pagador de serviços ambientais, poder público, organização da sociedade civil, agente privado, as corporações, pessoa física ou jurídica de âmbito nacional ou internacional que provê o pagamento dos serviços ambientais. Devolve para a natureza, ajuda a conservação ecossistêmica. Provedor de serviços ambientais, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, ou grupo familiar ou comunitário que, preenchidos os critérios de elegibilidade, mantém, recupera ou melhora as condições ambientais dos ecossistemas. Aí você tem um provedor de serviços ambientais, né? Aí uma pessoa, seja física ou jurídica, direito público privado, grupo familiar ou comunitário, corporações, ok? Quais são as modalidades desses serviços ecossistêmicos? Eu posso ter um serviço de provisão, os que fornecem bens ou produtos ambientais utilizados pelo ser humano para consumo ou comercialização, né? Tais como água, alimentos, madeira, fibras e extratos, entre outros. Esse é um tipo de serviço ecossistêmico. Produção de água, por exemplo. Né? Serviços de suporte, os que mantêm a perenidade da vida na Terra, tais como a ciclagem de nutrientes, a decomposição de resíduos, a produção, a manutenção ou a renovação da fertilidade do solo, a polinização, a dispersão de sementes, o controle de populações e potenciais pragas e de vetores potenciais de doença humanas, a proteção contra radiação solar ultravioleta e a manutenção da biodiversidade do patrimônio genético. Importante lembrar que tudo na natureza está interligado, é um sistema complexo, hipercomplexo, e baseado nessa hipercomplexidade, a lei da política nacional por pagamento de serviços ambientais, ela diz justamente isso, olha, há serviços de provisão, há serviços de suporte, e esse serviço de suporte ajuda a manutenção da vida no planeta. Importante, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, as abelhas, né? E a funcionalidade que as abelhas têm de polinização é uma coisa assim extraordinária. Os morcegos, aqueles que são, não aqueles que vão atrás do sangue, né? Mas os vegetarianos, né? Digamos assim, aqueles que buscam comer as frutinhas, comer as sementes, né? E ele expele nas fezes as sementes, ele vai também semeando novos vegetais, né, ao longo dos territórios. Veja que isso é um serviço de suporte. Serviço de regulação, os que concorrem para a manutenção da estabilidade dos processos ecossistêmicos, tais como o sequestro de carbono,
a purificação do ar, a moderação de eventos climáticos extremos, a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico, a minimização de enchentes e secas e o controle dos processos críticos de erosão e deslizamento de encostas. São serviços de regulação. Então, ele está na periferia para que o todo seja, de certo modo, protegido. Serviços culturais, os que constituem benefícios não materiais providos pelos ecossistemas, por meio da recreação, do turismo, da identidade cultural, de experiências espirituais e estéticas e do desenvolvimento intelectual, entre outros. Então, lazer, aproveitar, visualizar, conviver, não é? Pensando na perspectiva intergeracional do desenvolvimento sustentável, proteger o hoje, pensando no amanhã, pensando nos que virão, né? Quais são as modalidades de pagamento? Temos a modalidade direta, né? Através de dinheiro e ou não monetário, né? Prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas, compensação vinculada a certificado de redução de emissões por desmatamento e degradação, títulos verdes, os green bonds, né? O comodato, né? E a cota de reserva ambiental, o CRA. Cota de reserva ambiental, CRA. Ora, toda política pública ela tem objetivos, né? E as corporações precisam entender e se aprofundar nesses objetivos. Quais são os objetivos dessa política? Primeiro, orientar a atuação do poder público, das organizações da sociedade civil, dos agentes privados em relação ao pagamento por serviços ambientais, de forma a manter, recuperar ou melhorar os serviços ecossistêmicos em todo o território nacional. Então, melhorando, recuperando esses serviços ecossistêmicos, nós vamos ter um planeta melhor, portanto, ganham todos e as corporações ganham muito mais, vão continuar produzindo a partir desses recursos disponibilizados pela natureza. Então, estimular a conservação dos ecossistemas, dos recursos hídricos, do solo, da biodiversidade, do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado, conhecimento dos indígenas, dos povos tradicionais, dos ribeirinhos, valorizar econômica, social e culturalmente os serviços ecossistêmicos. Eles devem ser pensados do ponto de vista da produção de dinheiro, de recursos, né, econômico, social, esse processo, esse poder de sociabilidade, de socialização, de promover todo esse impacto na sociedade, e cultural, lazer também, compartilhamento de experiências também, né? Evitar a perda de vegetação nativa, a fragmentação de habitats, a desertificação e outros processos de degradação dos ecossistemas nativos e fomentar a conservação sistêmica da paisagem, fundamental, certo? Incentivar medidas para garantir a segurança hídrica em regiões submetidas à escassez de água para consumo humano e a processos de desertificação, de contribuir para a regulação do clima e a redução de emissões advindas de desmatamento e degradação florestal. Vejam só, é só lembrarmos do que está acontecendo hoje, né? Reconhecer as iniciativas individuais ou coletivas que favoreçam a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos por meio de retribuição monetária ou não monetária, prestação de serviços ou outra forma de recompensa, como fornecimento de produtos ou equipamentos, estimular a elaboração e a execução de projetos privados voluntários de provimento e pagamento por serviços ambientais que envolvam iniciativas de empresas, de organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, e de outras organizações não governamentais. Estimular a pesquisa científica relativa à valoração dos serviços ecossistêmicos e ao desenvolvimento de metodologias de execução, de monitoramento, de verificação e de certificação de projetos de pagamento por serviços ambientais. Veja, né, a pesquisa ela é base para esse processo, né, para dar respostas e, ao mesmo tempo, entendermos o que é necessário fazer de efetivo, assegurar a transparência das informações relativas à prestação de serviços ambientais, permitindo a participação da sociedade. Transparência é fundamental para que exista informação. Sem transparência não há informação. Todo ato que visa tolher
qualquer informação que é pública na sua natureza em si, certo, vai prejudicar a informação e, portanto, vai prejudicar a participação. Quando um governo ele censura, quando o governo torna segredo atividades públicas, diminui a capacidade de participação, e essa participação é uma reação da população, pode ser reativa, uma vez que ela pode expressar uma reação a qualquer tipo de decisão errada do governo, certo? No momento que você torna segredo algo, é porque alguma coisa errada existe. Então, a transparência é fundamental para fomentar todo o processo de participação, estabelecer mecanismos de gestão de dados e informações necessários à implantação e ao monitoramento de ações para a plena execução dos serviços ambientais. Veja, aí isso está interligado com as informações. Sem essa gestão de dados e informações, certo? Todos os nossos serviços e ecossistemas, essa catalogação dos serviços ecossistêmicos fica prejudicada. Eu preciso diagnosticar, eu preciso transformar isso em banco de dados, eu preciso acompanhar isso, certo? De perto. Incentivar o setor privado a incorporar a medição das perdas ou ganhos dos serviços ecossistêmicos nas cadeias produtivas vinculadas aos seus negócios. Portanto, também é objetivo da política incentivar a criação de um mercado de serviços ambientais, fomentar o desenvolvimento sustentável, né? Então, essa política deverá integrar-se às demais políticas setoriais e ambientais. Ela é fundamental, ela interliga essas políticas, em especial a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional da Biodiversidade, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional sobre Mudança do Clima, a Política Nacional da Educação Ambiental, a Política Nacional de Saneamento Básico, as normas sobre acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade e ainda ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e aos serviços de assistência técnica e extensão rural. Essa política será gerida pelo órgão central, que é o chamado Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, que está digamos, na órbita do Ministério do Meio Ambiente. Quais são as diretrizes? Nós falamos das finalidades, dos objetivos. Vamos pensar nas diretrizes, não é, que são os pilares dessa política. O atendimento aos princípios do provedor-recebedor e do usuário-pagador, ou seja, quem usa deve pagar, quem provê deve receber. Eu estou provendo serviços ambientais, então tenho que receber por isso. Eu promovo a conservação da floresta, eu promovo a conservação da água, certo? Eu sou o produtor de água, ajudo a produzir água, protegendo as nascentes, então eu sou um provedor. Sou um provedor. Aplicando o princípio do provedor-recebedor, devo receber. E o usuário-pagador, aquele que usa, deve pagar também. O reconhecimento de que a manutenção, a recuperação e a melhoria dos serviços ecossistêmicos contribuem para a qualidade de vida da população. Esse conhecimento é fundamental. Essa é a diretriz pela qual existe uma política nacional de pagamento por serviços ambientais. Então, a utilização do pagamento por serviços ambientais como instrumento de promoção do desenvolvimento social, ambiental, econômico e cultural das populações em áreas rural e urbana e dos produtores rurais, em especial das comunidades tradicionais dos povos indígenas e dos agricultores familiares. A complementariedade do pagamento por serviços ambientais em relação aos instrumentos de comando e controle relacionados à conservação do meio ambiente. Quais são as diretrizes complementares, né? A integração e a coordenação das políticas de meio ambiente, de recursos hídricos, de agricultura, de energia, de transporte, de pesca, de agricultura, aliás, e de desenvolvimento urbano, entre outras, com vistas à manutenção, à recuperação, à melhoria dos serviços ecossistêmicos. Mais uma vez, essa palavrinha integração aparece. Ela é fundamental, integrar as políticas, né? Integrar os setores, né? E não termos uma fragmentação é fundamental, ela precisa acontecer. A complementaridade e a coordenação entre programas e projetos de pagamento por serviços ambientais implantados pela União, pelos estados, pelo DF, pelos municípios, pelos comitês de bacia hidrográfica, pela iniciativa privada,
por OCIP, por outras organizações não governamentais consideradas as especificidades ambientais e socioeconômicas dos diferentes biomas, regiões e bacias hidrográficas e observados os princípios estabelecidos nesta lei. O reconhecimento do setor privado, das OCIPs e de outras organizações não governamentais como organizadores, financiadores e gestores de projetos de pagamento por serviços ambientais, paralelamente ao setor público e como indutores de mercados voluntários. Veja, essa diretriz é fundamental para o que nós estamos debatendo aqui na disciplina governança corporativa. Então, é o reconhecimento do papel das corporações nesse processo de pagamento por serviços ambientais, né? A publicidade, a transparência, o controle social nas relações entre o pagador e o provedor dos serviços ambientais prestados, a adequação do imóvel rural e urbano à legislação ambiental, o aprimoramento dos métodos de monitoramento, de verificação, de avaliação e de certificação dos serviços ambientais prestados, o resguardo da proporcionalidade no pagamento por serviços ambientais prestados, a inclusão socioeconômica e a regularização ambiental de populações rurais em situação de vulnerabilidade, em consonância com o disposto na Lei 12.512 de 2011. Portanto, cria-se aí um programa federal de pagamento por serviços ambientais, não é? No âmbito do órgão central, que é o CISNAMA, com o objetivo de efetivar a Política Nacional por Pagamento de Serviços Ambientais, relativamente ao pagamento desses serviços pela União, nas ações de manutenção, de recuperação ou de melhoria da cobertura vegetal por áreas prioritárias, nas áreas prioritárias para conservação, de combate à fragmentação de hábitats, de formação de corredores de biodiversidade e conservação dos recursos hídricos. Então, a contratação do pagamento por serviços ambientais no âmbito do Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais, observada a importância ecológica da área, terá como prioridade os serviços providos por comunidades tradicionais. Povos indígenas, agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, definidos nos termos da Lei 11.326 de 2006. Certo? Então é importante pensar nessa relevância ecológica da área, certo? Os serviços promovidos por comunidades tradicionais, né, dos povos indígenas, agricultores familiares e empreendedores familiares em geral. Então, na execução desse programa, né, respeitadas as prioridades definidas no parágrafo 2º da lei, né, certo? O órgão gestor dará preferência à realização de parcerias com cooperativas, associações civis e outras formas associativas que permitam dar escala às ações a serem implementadas. Requisitos gerais. Primeiro, eu tenho que me enquadrar em uma das ações definidas para o programa, né? Você tem um programa que, né, o programa está definido. Então, dentro do programa eu me enquadro em quê? Né? Nos imóveis privados, comprovação de uso ou ocupação regular do imóvel por meio da inscrição no Cadastro Ambiental Rural, no CAR. Formalização de contrato específico, outros estabelecimentos em regulamento, né? E o contrato de pagamento por serviços ambientais pode ocorrer por termo de adesão na forma do regulamento. No âmbito desse programa, o pagamento por serviços ambientais depende de verificação e comprovação das ações de manutenção, de recuperação ou de melhoria da área objeto de contratação conforme regulamento. Então, esse pagamento só vai acontecer se realmente a melhoria foi efetivada. Para o financiamento desse programa, poderão ser captados recursos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas de direito privado e perante as agências multilaterais e bilaterais de cooperação internacional, preferencialmente sob a forma de doações ou sem ônus para o Tesouro Nacional, exceto nos casos de contrapartida de interesse das partes. Aí pode ter ônus. Esse programa será avaliado por um colegiado referido a cada 4 anos, após sua efetiva implantação, o que não aconteceu até agora. Ações possíveis. Quais são as ações possíveis? O que é que eu posso incluir nesse programa? E aí as corporações poderão
prever suas ações a partir daí. Conservação e recuperação da vegetação nativa, da vida silvestre, do ambiente natural em áreas rurais, notadamente naquelas de elevada diversidade biológica, de importância para a formação de corredores de biodiversidade ou reconhecidas como prioritárias para a conservação da biodiversidade, assim definidas pelos órgãos do CISNAMA. Conservação de remanescentes vegetais em áreas urbanas e periurbanas, de importância para a manutenção e a melhoria da qualidade do ar, dos recursos hídricos e do bem-estar da população e para a formação de corredores ecológicos. Conservação e melhoria da quantidade e da qualidade da água, especialmente em bacias hidrográficas com cobertura vegetal crítica, importantes para o abastecimento humano e para a dessenetação animal ou em áreas sujeitas a risco de desastres. Né? Conservação de paisagens de grande beleza cênica, recuperação e recomposição da cobertura vegetal nativa de áreas degradadas por meio do plantio de espécies nativas ou por sistema agroflorestal, manejo sustentável de sistemas agrícolas, agroflorestais e agro-silvopastoris que contribuam para a captura e retenção de carbono, conservação do solo, da água e da biodiversidade, manutenção das áreas cobertas por vegetação nativa que seriam passíveis de autorização de supressão para uso alternativo do solo. Podem ser objeto dessa política ainda áreas cobertas com vegetação nativa, áreas sujeitas à restauração ecossistêmica, a recuperação da cobertura vegetal nativa ou a plantio agroflorestal, unidades de conservação de proteção integral, reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável, terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas legitimamente ocupadas por populações tradicionais mediante consulta prévia nos termos da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais, paisagens de grande beleza cênica, prioritariamente em áreas especiais de interesse turístico. Né? Também as áreas de exclusão de pesca, assim consideradas aquelas interditadas ou de reservas, onde o exercício da atividade pesqueira seja proibido, proibido e essa proibição pode ser transitória, periódica ou permanente por ato do poder público. Né? Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, assim definidas por ato do poder público. Tudo isso aí requer planejamento. Né? Os recursos decorrentes do pagamento por serviços ambientais pela conservação de vegetação nativa em unidades de conservação serão aplicados pelo órgão ambiental competente em atividades de regularização fundiária, elaboração, atualização e implantação do plano de manejo, fiscalização e monitoramento, manejo sustentável da biodiversidade e outras vinculadas à própria unidade, consultado, no caso das unidades de conservação de uso sustentável, o seu conselho deliberativo, o qual decidirá sobre a destinação desses recursos. Os recursos decorrentes do pagamento por serviços ambientais pela conservação de vegetação nativa em terras indígenas serão aplicados em conformidade com os planos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas ou documentos equivalentes elaborados pelos povos indígenas que vivem em cada terra. Participação desses povos e, ao mesmo tempo, planejamento. Né? Na contratação de pagamento por serviços ambientais em áreas de exclusão de pesca, podem ser recebedores os membros de comunidades tradicionais e os pescadores profissionais que, historicamente, desempenhavam suas atividades no perímetro protegido e suas adjacências, desde que atuem em conjunto com o órgão ambiental competente na fiscalização da área. Os situados em zona rural inscritos no CAR, previsto na Lei 2.651, dispensada essa exigência para aqueles a que se refere o inciso 4 e caput do artigo 8º desta lei. Os situados em zona urbana que estejam em conformidade com o plano diretor, né, e a legislação prevista, né, as reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, e as áreas das zonas de amortecimento e dos corredores ecológicos cobertas por vegetação nativa nos termos da Lei 9.985 de 2000. As áreas de preservação permanentes, as APPs, reserva legal e outras sob limitação administrativa nos termos da legislação ambiental serão elegíveis para pagamento por serviços ambientais com uso de recursos públicos conforme regulamento, com preferência para aquelas localizadas em bacias hidrográficas consideradas críticas para o abastecimento público de água, assim definidas pelo órgão competente,
ou em áreas prioritárias para a conservação da diversidade biológica em processo de desertificação ou avançada fragmentação. Proibição de aplicação de recursos de serviços ambientais. Há pessoas físicas e jurídicas inadimplentes em relação a termo de ajustamento de conduta ou de compromisso firmado com os órgãos competentes, referentes a áreas embargadas pelos órgãos do CISNAMA, certo? Proibido. Poder público, por sua vez, fomentará assistência técnica e capacitação para a promoção dos serviços ambientais e para a definição da métrica de valoração, de validação, do monitoramento, de verificação e de certificação dos serviços ambientais, bem como de preservação e publicização das informações. Então, contratualização dessa Política Nacional de Serviços Ambientais. O regulamento definirá as cláusulas essenciais para cada tipo de contrato. Será um contrato, né, de pagamento por serviços ambientais, consideradas obrigatórias aquelas relativas. O que é que deve existir obrigatoriamente no contrato? Aos direitos e às obrigações do provedor, incluídas as ações de manutenção, de recuperação e de melhoria ambiental do ecossistema por ele assumidas e os critérios e os indicadores da qualidade dos serviços ambientais prestados, aos direitos e às obrigações do pagador, incluídos as formas, as condições e os prazos de realização da fiscalização e do monitoramento, as condições de acesso pelo poder público à área objeto do contrato e aos dados relativos às ações de manutenção, de recuperação e de melhoria ambiental assumidas pelo provedor em condições previamente pactuadas e respeitados os limites de sigilo legal ou constitucionalmente previstos, né? O contrato de pagamento por serviços ambientais deve ser registrado no Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Nacionais, que ainda não está formalizado. Importante dizer isso. Os contratos de pagamento por serviços ambientais que envolvam recursos públicos ou que sejam objeto dos incentivos tributários previstos no artigo 17 desta lei de pagamento por serviços ambientais estarão sujeitos à fiscalização pelos órgãos competentes do poder público, Tribunal de Contas da União, por exemplo, né? Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais contará com um órgão colegiado com a atribuição de propor prioridades e critérios de aplicação dos recursos desse programa, monitorar a conformidade dos investimentos realizados pelo programa com os objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, bem como propor os ajustes necessários à implementação do programa, avaliar a cada 4 anos, manifestar-se anualmente sobre o plano de aplicação de recursos dessa política e sobre os critérios de métrica de valoração, de validação, de monitoramento, de verificação e de certificação dos serviços ambientais utilizados pelos órgãos competentes. Portanto, esse órgão colegiado previsto será composto de forma paritária por representantes do poder público, do setor produtivo e da sociedade civil e será presidido pelo titular do órgão central do CISNAMA em si. Comporão o colegiado as organizações da sociedade civil que trabalham em prol da defesa do meio ambiente, bem como os que representam provedores de serviços ambientais, como novos indígenas, comunidades tradicionais, agricultores familiares, empreendedores familiares rurais. Fica instituído, portanto, o Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, mantido pelo órgão gestor da política, de pagamento do Programa Federal, de Pagamento por Serviços Ambientais, que conterá, no mínimo, os contratos de pagamento por serviços ambientais realizados que envolvam agentes públicos e privados, as áreas potenciais e os respectivos serviços ambientais prestados e as metodologias e os dados que fundamentaram a valoração dos ativos ambientais, bem como as informações sobre os planos, programas e projetos que integram o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais. O Conselho Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais unificará em banco de dados as informações encaminhadas pelos órgãos federais. É essencial um banco de dados, é essencial informação e transparência, enviadas por órgãos federais, estaduais e municipais competentes pelos agentes privados, pelas OCIPs e por outras organizações não governamentais que atuarem em projetos de pagamento por serviços ambientais. Esse mesmo conselho será acessível ao público e integrado ao Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, o SINIMA, ao Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, o CIBBR, e ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR. Veja que tem toda uma institucionalidade ainda que não foi efetivamente
nem implementada, coisa novíssima, né, do ano passado, em plena pandemia. Então, é necessário uma estrutura ainda estatal mínima para que isso aconteça. Mas deu para ver, foi possível nós visualizarmos que há um campo de vantagens e há um campo para se transformar a responsabilidade socioambiental ou social ou ambiental, certo? Em algo meio que obrigatório nas empresas e que seja e que traga retorno para as empresas efetivamente. Vai trazer retorno para a natureza, para a sociedade e para as corporações em si. Portanto, foi isso, gente. Finalizamos aqui o nosso conteúdo, não é? Em menos tempo do que prevíamos. Não tem a participação dos alunos, aí diminui bastante o tempo, mas fica finalizado o nosso conteúdo. Agradeço a todos, mais uma vez, penhoradamente, a atenção de todos, tá certo? Qualquer dúvida, coloca aí no chat, vai ficar disponível esse vídeo para vocês assistirem, certo? No momento mais adequado. Eu desejo a todos desse pequeno recesso que seja bem aproveitado, aproveitem bem o mestrado, defendam no prazo, certo? E cuidado com os requisitos que nós temos, certo? Sempre temos uma coordenação aberta, não é? Um grupo de professores bastante competente, certo? Um abraço, até a próxima, até lá.